Glória a Deus mais uma vez. Graça e paz para a igreja. Amém. Vamos ler em Mateus capítulo 15, no versículo 22 em diante. A minha Bíblia está na partir do versículo 21, um pouquinho diferente, mas o texto é o mesmo. Diz assim: E Jesus saiu dali, dirigindo-se aos limites de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia de suas fronteiras saiu gritando e disse: Tem misericórdia de mim, Senhor meu, filho de Davi. Um espírito maligno manipula perversamente a minha filha. Mas ele não deu a ela resposta alguma. Aproximando-se então seus discípulos, suplicaram-lhe e disseram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondendo-lhes ele, disse-lhe: Não fui enviado senão as ovelhas que se desviaram da casa de Israel. Mas aproximando-se ela, prostrou-se diante dele, dizendo: Ajuda-me, Senhor meu. Jesus lhe disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Mas ela respondeu: Sim, Senhor. Sim, Senhor meu. Mas até os cachorros comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos e sobrevivem. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme o teu desejo. E sua filha foi restaurada naquele mesmo momento. Glória a Deus. Pai querido, estamos aqui mais uma vez na tua presença, em nome do teu filho Yeshua. Fala conosco, fala com a tua igreja, nos visita, Espírito Santo nos toma de maneira maravilhosa nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem aqui é a fé de mulher, da mulher cananeia. Mas antes de eu discorrer sobre este texto, me permita eu dar uma passeada pela Bíblia, começando lá no Antigo Testamento, falando sobre mãe, falando sobre mulher que é mãe. Aqui nesse texto está a fé de uma mãe. E hoje, como os dias das mães, né, vamos falar sobre mães diversas. E começando pelo Antigo Testamento, nós temos uma mensagem de Deus. Assim que ele criou o mundo, criou Adão, criou Eva, formou do barro, ele disse: frutificai, multiplicai-vos abundantemente, procriai na terra, multiplicai-vos nela. E quem é que teve a incumbência de dar luz aos filhos para multiplicar? Eva, que se tornou mãe. E após o pecado desse casal, eles teve como um castigo, uma repreensão, que a mulher tinha que dar luz a filhos, mas com dores. E Adão tinha que lavar a terra com os espinhos, né? Antes eles comiam dos frutos da terra. Eles não tinham que, como que diz, trabalhar em excesso. Trabalhavam sim, porque colhiam frutos. Isso é trabalho. Glória a Deus. Mas a mulher foi dado o dom de ser mãe. A mulher ficou nessa incumbência, mesmo dando filhos com dores, mesmo sofrendo angústia na hora do parto. A mulher ainda deseja ser mãe. Hoje, nos nossos dias de hoje, quantas mulheres casam que não têm filhos, elas fazem de tudo, inseminação, vão no médico, fazem tratamento, apenas com o desejo de ser mãe. Mas a Bíblia nos fala sobre uma mãe especial, aliás, várias mães no Antigo Testamento. Ou seja, as esposas dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, todas elas tiveram dificuldades para ter filhos. Todas elas precisavam de oração ou orar para que Deus abrisse a sua madre. Parece que o adversário lutava para que elas não tivessem filhos, para que a geração
de Deus, dos justos, não se cumprisse na face da terra. E Sara, mulher de Abraão, todos nós conhecemos essa história, que Deus prometeu a ela um filho. Abraão era rico. Imagina você ter uma fazenda, muitos empregados, mas não tem filho. Que graça tem? Quem será o herdeiro dessa família? Dessa fazenda? Não tinha um herdeiro. Mas, quando Sara já estava com quase 90 anos, não tinha mais condições de ter filhos. Abraão, já com quase 100 anos, como poderia ser pai? A promessa de Deus cumpriu na vida deles e ela ficou grávida. E quando o filho nasceu, em Gênesis no capítulo 21, no versículo 6, diz assim, e Sara declarou, Deus fez que eu me risse, e todos os que souberam o que me aconteceu hão de se alegrar comigo, porque quem haveria de dizer a Abraão que eu poderia vir a ter um menino? E a verdade é que acabo de dar um filho a Abraão já em plena velhice. Então, ela disse, Deus fez que eu risse, e ela colocou o nome do seu filho de Isaac, que significa riso. Se Deus deu uma ordem para crescer e multiplicar, Sara, eu não estou cumprindo a vontade de Deus? A promessa de Deus não está acontecendo na minha vida? Como que eu vou multiplicar se eu não tenho filho? Mas Deus disse a Abraão, olhe para as estrelas do céu. A sua geração, as suas descendências serão mais, se você pode contar. Glória a Deus. Então, as descendências de Abraão, seus netos, bisnetos, tataranetos, encheram a terra. Quem sabe um de nós aqui somos descendentes de Abraão, de Sara? Glória a Deus. Somos descendentes das tribos que vieram formar dos netos e bisnetos deles, desse homem. Glória a Deus. E depois de Sara, a sua nora Rebeca também casou-se com Isaac e ela também teve dificuldade para ter filho. Isaac precisou orar por ela, para que sua madre fosse aberta. E dessa gravidez nasceu gêmeos. E esses gêmeos depois, Jacó se destacou. E Jacó também teve esposa, Lia e Raquel. E Raquel também era estéril. Lembrando que nessa época ele tinha 2 esposas, porque não tinha lei ainda. A Bíblia ainda não estava escrita. A lei não tinha sido dada a Moisés. Era permitido. Mas Raquel não tinha filhos. E ela era amargurada. E ela chorava. Ela chegou, certa vez, a seu esposo Jacó e disse, me dá filho, senão eu morro. Olha o desespero para ser mãe. Glória a Deus. Mesmo sabendo que passaria as noites acordada para cuidar de bebê, mesmo sabendo que teria que cuidar quando estava enfermo, ensinar, educar, mas o amor de mãe, o dom de mãe estava no coração dela. E depois de tanto orar, Deus abriu a sua madre. Em Gênesis capítulo 30 diz assim, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu seu clamor e tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescenta ainda outro filho. Acabou de ter um filho e já queria outro. Glória a Deus. Isso que é dom, né? De ser mãe. Glória a Deus. Ficou feliz, como eu disse, assim, eu não sou mais humilhada. Por que humilhada? Porque naquela época, uma mulher que não tinha filho, ela poderia ser devolvida para o seu pai. Você imagina se chegar, Jacó pega a sua esposa Raquel e volta lá para Labão, para seu sogro e fala assim, estou devolvendo, porque essa aqui não consegue ter filhos. Então ela se sentiu humilhada, mas ela orou e Deus concedeu a ela um filho. Eu quero ainda, mais para frente, em 1 Samuel, no capítulo 1, conta a história de Ana. Ana também não podia ter filho. E aqui já existia uma lei dada a Moisés.
Se a mulher não pudesse ter filho, ou era devolvida para o seu marido, para o seu pai, ou o seu marido tinha o direito de casar-se com a segunda esposa. E a segunda esposa tinha filho e ela não. E ela chorava, ela se sentia humilhada. Por quê? Ela queria ter um filho, ela queria cumprir a promessa de Deus, que era crescer e multiplicar. Como ela ia multiplicar se o ventre dela era estéril? Glória a Deus. Então, Ana orou, foi ao templo, e quando ela estava lá orando, ela apenas abria a boca e chorava, e orava, e orava. O sacerdote Eli olhou para ela assim: você está embriagada, mulher? Eu não ouço sua oração? E ela disse: não, Senhor meu, é da angústia do meu coração que eu oro. E o profeta disse a ela que Deus lhe conceda o desejo do seu coração. E Ana engravidou no ano seguinte. E o que ela fez? Quando Samuel tinha 2 anos, ela entregou no templo para que ele servisse desde criança, aprendesse a ser um sacerdote. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ana foi mãe de muitos outros filhos. Ela não teve só Samuel. E sabe que interessante? A humilhação de Ana, o desprezo de Ana foi apagado, porque Samuel veio a ser, mais tarde, um sacerdote. Sacerdote é o que hoje? Pastor. É fácil ser pastor? Além de sacerdote, ele também era profeta. E além de profeta, ele também era juiz. Glória a Deus. Olha que honra para uma mãe. Filho, você quer honrar a sua mãe? Seja um crente, seja um justo, seja um homem que honra a Deus. Glória a Deus. E Samuel era esse filho que toda mãe queria. Qual é a mãe que não quer um filho pastor, profeta, juiz? Aqui no Brasil, né, ser um juiz justo, não um juiz injusto, é uma honra para uma mãe. Glória a Deus. Ser um pastor que ganha as ovelhas para o reino de Deus é uma honra. E Ana saiu do desprezo para uma honra. Glória a Deus. E ainda discorrendo sobre o nosso texto, vamos lá um pouquinho para o Novo Testamento. Eu tenho aqui a história de Timóteo. Timóteo era um obreiro na casa de Deus. E Timóteo, glória a Deus, ele foi destaque a ponto de apóstolo Paulo dizer em 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por que Timóteo tinha Espírito Santo? Porque Timóteo era um obreiro de fé? Porque ele tinha uma mãe que orava por ele. E não só uma mãe, ele tinha uma avó. Glória a Deus. Eu fico feliz porque os meus filhos têm mãe e avó que ora por eles. Hoje ele não tem mais avó por parte de pai, mas quando ela era viva, ela orava por todos os netos. Eu me lembro que uma vez a minha sogra disse assim: eu quero uma foto do seu filho mais velho, porque eu quero orar por ele, e eu sei que Deus responde minha oração, e Deus vai trazer o meu neto de volta para a casa de Deus. Glória a Deus. Então, além da minha sogra, a minha mãe também ora por todos os meus filhos, e eu também. Então, eu sei que quando uma mãe ora, quando gerações de pessoas mais conhecedora intercede pelos jovens, eles são abençoados. Deus transforma. Glória a Deus. Por que você está aqui hoje, filho e filha? Com certeza alguém orou por você. Glória a Deus. E aqui, o apóstolo Paulo, ele exaltava essa avó e essa mãe, porque ela é intercessora. Uma mãe que intercede, uma avó que intercede. E voltando para o nosso texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 15, vamos falar sobre uma outra mãe, que é a mulher de Cananeia. Cananeia é a mulher de Canaã. Qual é o nome da mulher?
Não tem. Não sabemos. Será porque que ela não era de Israel? Ela era de outra nação, uma nação estrangeira? Não sabemos. Mas o que nós sabemos, que a fé dessa mulher, que a intercessão dessa mulher, que nós não sabemos nem o nome, está registrada há mais de 2000 anos e nós podemos aprender muito com essa passagem. Glória a Deus. Amém. E o que é que ela nos ensina? O texto diz que a mulher saiu daquelas cercanias, né? E clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Quem é que tem coragem de sair correndo na rua, gritando? Quem tem coragem a não ser uma mãe? Você teria? Jesus está passando lá no meio da rua, no meio da multidão, você sai gritando? E o problema não era só isso. O problema é que ela foi ignorada. Jesus não lhe deu resposta. Já aconteceu, mãe, de você estar orando, gritando, desesperada, precisando de um socorro e a resposta não vem? E o que você faz? Desiste? Essa mulher não desistiu. Por que ela não desistiu? Porque ela era mãe. Porque ela amava a sua filha. Glória a Deus. E ele não respondeu. E ainda para complicar, ela não teve a resposta de Jesus. Aí veio o segundo problema. Os seus discípulos disseram assim: despede. Mestre, ela vem gritando atrás de nós. Olha que escândalo essa mulher está fazendo. Que vergonha. Ó, Senhor, isso é vergonhoso. Manda essa mulher embora. Ela não é nem dos nossos meios, nem da tribo de Israel, do povo de Israel. O que essa mulher está fazendo? Pensa bem, eles eram discípulos de Jesus. Não deveriam acolhê-la? Não deveria chamar para si? Mas não, eles não entenderam. Eles desprezaram. E o que ela fez? Foi embora? Não, ela não foi embora. Quando uma mãe quer uma bênção, quando uma mãe está sofrendo pelo seu filho, pela sua filha, ela não desiste, porque o amor de mãe supera as barreiras. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui aconteceu que depois que ela foi desprezada pelos discípulos, Jesus fala assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, mulher, tu não é de Israel, mulher. O que você está fazendo aqui? Tu não pertence ao nosso povo. E ela desistiu? Não, ela não desistiu. Quantas vezes você vem à igreja por pequenina coisa, por besteira, por coisa simples, você simplesmente fala assim: eu não vou mais congregar. Porque fulano olhou feio para mim. Porque não compensa. Jesus não me responde. Está demorando muito. Os discípulos, aquele povo, aquele crente me despreza. Eu não pertenço a este lugar. Mas essa mulher simplesmente falou assim: não, a minha filha está endemoniada e eu quero a libertação dela. Porque o amor de mãe supera as humilhações. Glória a Deus. E ela não desistiu. E o que ela fez depois de ouvir Jesus falar isso? Ela prostrou-se diante dele, caiu de joelho, glória a Deus, e disse: Senhor, socorre-me. Aleluia. Você já pediu socorro a Deus? De joelho? Já chorou por uma causa? Glória a Deus. Primeira vez ela não desistiu, segunda vez ela não desistiu, terceira vez desistiu, quarta vez. Aí, para complicar, ele fala assim: Jesus responde. Até que enfim ele responde, mas uma palavra não amigável. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitar-lhe aos cachorrinhos. Alguém já te chamou de cachorrinho? Se alguém aqui na igreja te chamar de cachorrinho, o que você faz? Volta no dia seguinte? Não. Nunca mais volta. Se o pastor te chamar de cachorrinho, por menos nós vamos embora. Por menos.
Mas essa mãe, ela não desistiu, porque ela sabia que Jesus tinha uma resposta, uma cura, um milagre para a sua filha. Glória a Deus. E ela não desistiu. E o que ela disse? Sim, Senhor. Ela ainda chamou ele de Senhor. Senhor é aquela pessoa que é superior, que tem autoridade, que manda, que tem servos. Ela se fez de serva. Ela desceu mais ainda. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, quer dizer, o cachorrinho doméstico, aqueles dentro de casa, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quer dizer, eu aceito a migalha. Me dê essa migalha porque eu preciso da cura para minha filha. Interessante que não era ela que estava endemoniada, era a filha. Mas ela disse, socorre-me, quer dizer, eu estou sofrendo. A dor da minha filha é a minha dor. Eu estou angustiada. Glória a Deus. E quantas mães se angustiam quando os seus filhos estão presos, estão nas drogas, estão no mundo do crime, estão na prostituição, estão largados por aí. Você já desistiu, mãe, do seu filho? Ou você continua orando? Jesus não te respondeu ainda? Glória a Deus. Você vai desistir? Não desista, não. Porque a oração da mamãe tem autoridade. Glória a Deus. Se o filho soubesse que a sua mãe tem autoridade, mesmo a mãe não sendo cristã, uma mãe tem autoridade. Deus deu para a mãe. Glória a Deus. E naquele instante, Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo conforme tu deseja. E naquele mesmo instante, a filha não estava ali perto de Jesus. Olha o milagre. Mesmo longe, mesmo em outro lugar, aquela menina foi liberta dos demônios. Glória a Deus. Olha o amor de mãe. Passou por tantas humilhações, mas ela recebeu o milagre para sua filha. Glória a Jesus. Então eu falo para as mães que estão me ouvindo, para as mães que estão em casa. Não desista do seu filho e da sua filha. Não importa a humilhação. Procure aquele que pode curar, que é Jesus. Se prostra, ora. Glória a Deus. Eu quero contar para vocês que eu tenho 3 filhos, mas o meu filho mais velho teve uma época que disse assim, eu não vou mais à igreja, eu não quero mais saber de Jesus. E ele já tinha mais de 18 anos, ele chegava e falava assim, mãe, sexta-feira eu vou na casa do amigo. Eu sabia que ele não estava com amigo, coisa nenhuma. Glória a Deus. E ele achava que me enganava. E ele saía. Meia-noite, nada. O que eu fazia? Eu dobrava o meu joelho na beira da minha cama e eu orava, entregava na mão de Deus, repreendia. Eu via nuvens perto da orelha dele, aquelas nuvens, e eu orava, eu repreendia e falava assim, Jesus, eu não sei aonde está, mas tu sabes. Eu não sei o que está fazendo, mas tu sabe. Eu não sei cuidar, mas o Senhor sabe cuidar. Então, em nome de Jesus, Deus, não deixa a alma ir para o inferno. Não permita que, mesmo que a carne venha a padecer, mas não permita descer à sepultura sem ti. Glória a Deus. Aleluia. E foram muitas e muitas orações. Eu me lembro que tinha uma irmã, Antonieta, que morava aqui perto. Ela falava assim, irmã, você dorme quando o seu filho estava na rua? Eu falei, eu durmo. Porque eu creio que Deus está cuidando. Eu oro, entrego na mão de Deus, está na sua mão. E se Deus está cuidando, se eu orei, eu não vou tirar da mão de Deus de novo. Ele cuida. Glória a Deus. E quando era outro dia pela manhã, eu ia no quarto dele e estava lá dormindo. E um certo dia, Deus usando o pastor, ele disse assim, vou trazer de volta. Não deu um mês. Ele foi numa tal de virada paulista, que tinha todos os anos, e lá teve roubo, teve assalto, perdeu o celular, um celular novo que estava pagando ainda, e o amigo dele levou uma facada, perfuraram o intestino, teve que ir para o hospital, colocar dreno, outra pessoa morreu, o amigo dele falou assim, eu vi, foi muita gente morta nesse lugar, porque teve arrastão,
E o que aconteceu? No próximo domingo, ele e o amigo, o mesmo Condrene, estavam sentados nas primeiras fileiras e reconciliaram com Cristo. Glória a Deus. Então, quando uma mãe ora, a oração de mãe, Deus responde, porque a mãe tem autoridade sobre os filhos. Glória a Deus. Mãe, não desista dos seus filhos. Entrega na mão de Deus e não tira. Glória a Deus. Apresenta-o para Deus. Oferta para Deus. Glória a Deus. Certa vez eu fui num congresso de mulheres e eu vi uma mãe contando um testemunho. Cristã há muito tempo. E um certo dia, esse filho tinha um QI muito alto, mas certo dia ele não quis mais ir para a igreja. Ele simplesmente abandonou o evangelho e virou um mendigo. Virou um homem de rua. E sabe o que aconteceu? Essa mãe continuava intercedendo. E ela não sabia a notícia mais dele. Ele sumiu vários anos, ela não sabia onde estava o filho. Um dia, ela foi à frente do altar e ofereceu o filho como sacrifício a Deus. Ela disse: Deus, eu entrego o meu filho como sacrifício para ele te servir. E a filha dele: mãe, o que você está fazendo aí? Eu estou ofertando seu irmão. Ela fez igual Ana, que ofereceu Samuel. Passou-se um tempo, esse jovem reconciliou com Cristo. Ele foi encontrado quase morto numa enchente. Cuidaram dele. Hoje ele é um missionário e evangeliza o mundo afora. E ele conta o testemunho. Glória a Deus. Porque sua mãe ofereceu a Deus. Você já ofereceu, mãe, o seu filho a Deus? Eu falo para os meus filhos: não adianta vocês fugirem do amor de Deus, não fugirem do evangelho, porque quando vocês estavam na minha barriga, grávida, eu ofereci um por um a Deus. Eu ofereci o meu filho mais velho para ser um evangelista, eu ofereci o meu segundo filho para ser um pastor, eu ofereci o meu terceiro filho para ser um missionário. Eu ofereci um por um. Não adianta fugir, vocês são de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda voltando para o nosso texto, glória a Deus, dessa mulher, ela não se envergonhou da sua filha, ela não se sentiu, não se importou com o desprezo, por ser ignorada, ela adorou Jesus mesmo sendo humilhada, ela pediu socorro, mesmo não sendo da tribo nenhuma tribo de Israel, e ela foi comparada a um cãozinho de estimação, mas recebeu sua bênção. Glória a Deus. Então, que ela nos ensina um exemplo de fé para nós não desistirmos quando precisamos de Deus. Insistimos, não importa a humilhação. E eu quero ainda voltar no texto na Bíblia, passear um pouquinho, voltar lá em Êxodo capítulo 2, falar sobre uma mulher corajosa. Joquebede. Joquebede era corajosa. Por que ela era corajosa? Porque ela teve um filho na época que o faraó disse que todos os meninos tinham que morrer. Todos os meninos tinham que ser jogados no rio Nilo. E essa mulher corajosa, ela simplesmente pegou o seu filho, já estava com 3 meses mais ou menos, e ela disse assim: eu não posso mais escondê-lo. E o que eu vou fazer? Ela fez um cestinho de junco e betumou ele e colocou no rio. E nesse rio, a filha de Faraó estava se banhando, achou o menino e adotou. Interessante que a própria irmã de Moisés disse: quer que eu te chame uma ama? E chamou a própria mãe de Moisés para amamentá-lo. Glória a Deus. Quando uma mãe ora, quando uma mãe intercede, quando uma mãe luta pelo seu filho, glória a Deus, Deus responde. Olha o amor de mãe. Enfrentou o faraó. Glória a Deus. Mulher fica corajosa, parece uma leoa para defender a sua cria. Glória a Deus. E essa mulher enfrentou o próprio faraó. E ela foi feliz, porque o teu povo era escravo. E Moisés veio ser o libertador de Israel. O libertador de Israel. Eles eram escravos do Egito e Moisés veio libertar a sua família, não só sua mãe e seus irmãos, mas toda aquela população. E até hoje ele é considerado o maior profeta em Israel.
Glória a Deus. Que honra para essa mãe. Que maravilha. Sofreu, mas foi recompensada. E comparando Moisés, o libertador de Israel, nós vamos falar agora sobre uma última mãe. Tem várias outras mães, mas eu quero falar sobre uma mãe especial. A mãe de Jesus. Maria. Glória a Deus. Essa mãe, eu acredito que ela supera a Ana, supera a Joquebede, supera Sara, supera a mulher cananeia, porque ela entendeu o chamado de Deus para dar luz ao Salvador da humanidade. E comparando-se a Moisés, também no tempo de Jesus, os meninos tinham que morrer e Maria teve que fugir para o Egito, para que o seu filho não fosse morto. Voltou para Nazaré, quando ele já era menino, crescidinho. Glória a Deus. E Maria entendeu, quando o anjo chegou a ela e anunciou que ela ficaria grávida do Espírito Santo, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a tua palavra. Glória a Deus. Quem de nós, quando Deus nos dá um ministério, quando Deus nos dá algo a fazer, nós olhamos para Ele e diz assim: eis aqui o teu servo, a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Será que nós temos a fé de Maria? Naquela época, uma mulher, uma jovem, que ficasse grávida sem ter marido, ela não era casada ainda, ela era apenas noiva, ela poderia ser apedrejada. Mas ela entendeu o chamado. Glória a Deus. Ela entendeu o ministério, o porquê ela veio a esta terra. Glória a Deus. Maria carregou Jesus no ventre. E você carrega Jesus no coração? Glória a Deus. Precisamos carregar Jesus no coração. Eis aqui a tua serva. Precisamos entender que servir a Jesus é fazer a vontade dele, mesmo que pareça ser difícil e impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. E Maria, né? Eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Ela teve um parto num lugar muito difícil. Por quê? Imagina quando ela chegou em Belém, não tinha lugar para ela hospedar. Ela teve o seu filho numa hospedaria, num lugar onde os animais estavam ali. Você teria coragem de dar luz a um filho numa estrebaria? Maria teve. Ela foi humilhada. Glória a Deus. E mais ainda, você imagina Maria acompanhando Jesus, indo para a crucificação? Glória a Deus. Deus deu algo tão lindo, mas depois o seu coração foi transpassado pela dor. Glória a Deus. Qual de nós, sendo mãe, teria coragem de entregar o seu filho para ser crucificado? Teria coragem, Aline, de entregar seu filho? Ainda mais um filho sem pecado, sem mancha. Glória a Deus. E Maria assistiu o seu filho na cruz. Tanto é que ela estava ali aos pés da cruz. Jesus olhou para João e disse: João, eis aí a sua mãe. E Maria, eis aí seu filho. É porque ele sabia que naquele momento ele ia expirar, ele ia morrer, ele ia partir. Glória a Deus. Ele entregou a João o cuidado para que João cuidasse de sua mãe. Glória a Deus. E sua mãe foi transpassada. Glória a Deus. Mas Maria foi feliz, porque 3 dias depois, esse filho ressuscitou. Glória a Deus. E ele vive. Aleluia. Mas por que Jesus ressuscitou? Porque ali na cruz, Deus mostrou para mim e para você que o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Glória a Deus. Uma mulher não tem coragem de entregar o seu filho. Vocês já viram muitas passagens da história de Salomão, que ele julgou 2 mulheres, elas eram prostitutas, e uma morreu, uma dormiu sobre o filho, e o filho veio a morrer. E aquela que perdeu o filho simplesmente roubou o filho da outra.
Mesmo ela não sendo cristã, não sendo mulheres justas, fazendo o que era errado, elas amavam o seu filho. Então Salomão disse, vamos partir esse que está vivo e vamos dar metade para cada um, porque ambas diziam ser mãe do filho vivo. E aquela mãe, que é a mãe verdadeira, o seu coração doeu e disse, não, meu Senhor, dê o filho vivo a ela, que não morra. E a outra que não era mãe, mate, metade para mim, metade para ela, não seja meu e nem dela. E Salomão entendeu que a mãe verdadeira, ela é aquela que compadeceu. Glória a Deus. Uma mãe compadece, mesmo sabendo que é difícil criar filho. Quantos filhos não entendem o amor de mãe? Os filhos só vão entender a noite que as suas mães passaram sem dormir, os cuidados que ela teve, a aflição que ela teve. Muitas mães passam necessidade para dar aos filhos, passam fome para dar aos filhos e, glória a Deus, os filhos não dão valor. Mas os dias que eles serem pai, os dias que eles forem pai, os dias que forem mãe, vão entender o valor de uma mãe. Glória a Deus. E aqui para terminar, nós falamos sobre mãe que intercede. As mães intercedem, a mãe chora pelos filhos, passam desprezo, situações ridículas, vergonhosas, mas se alegra quando os filhos são obedientes, igual Timóteo, igual Samuel, igual Moisés, aleluia. Uma mãe que é honrada é aquela que tem um filho obediente primeiramente a Deus, aos pais, à família, que é próspero, que procura crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria. Glória a Deus. E o amor de Deus é tão grande, maior do que todo esse amor de mãe que eu falei aqui, muito maior. Em Isaías 49:14 diz assim, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de um filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueceste dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Então, eis que a palavra, eis que nas palmas de minhas mãos eu te gravei. Você que se sente desprezado pela sua mãe, você que se sente desprezado pela sua família, saiba que Deus te ama e o amor de Deus por ti é maior do que o amor de mãe. Amém? Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa te dar entendimento, maturidade para crescer e honrar a sua mãe. Amém? Amém. Que Deus